Sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico, o vlog Eu Vivo Livros, e cumprindo aquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2019, eu cheguei no quarto livro, que é Depois de Auschwitz, o livro do mês de abril. E a autora é a Eva Schloss. Eu não sei se pronuncia Schloss ou Schloss. Quem souber aí a pronúncia correta e puder, pode colocar nos comentários. Bom, antes de começar a falar dessa história, que é uma história pesada, uma história verdadeira, nós vamos falar sobre a autora. A Eva nasceu em 1929, em Viena, na Áustria. Atualmente ela se encontra viva e fará 90 anos no dia 11 de maio. Ela, juntamente com a família, que era o pai Eric, a mãe Fritz, que ela chamava de Mutz, e o irmão Hans, moravam nessa cidade, até que quando começou a perseguição dos nazistas aos judeus, eles tiveram que se mudar, mas eu vou fazer esse comentário quando estiver falando do livro. Ela, depois que saiu do campo de concentração, ela, juntamente com o pai da Anne Frank, aquela que escreveu o diário, que ficou muito famoso, eles abriram um museu da memória de Anne Frank, e até hoje a Eva continua a cuidar, a ser curadora desse museu que existe na Holanda. Ela também recebeu uma condecoração da rainha da Inglaterra e, além desse livro, escreveu outros também. Bom, como vocês devem imaginar, Depois de Auschwitz é um livro pesado. É um livro verídico, e a Eva só tomou coragem para escrever esse livro depois que ela foi fazer uma palestra e ela não sabia o que dizer, ele começou a contar a própria história dela. As pessoas ficaram emocionadas, parabenizaram ela, e ela começou também a ter todo um movimento interno de colocar aquilo para fora, porque depois que tudo aconteceu, ela conta que ela meio que sublimou. Parecia que não tinha acontecido, que era um grande pesadelo. E foi um fato. Então, para ela conseguir expurgar essas lembranças tão dolorosas, ela resolveu, então, colocar isso no papel e deu origem a esse livro aqui. Bom, ela, como eu falei, nasceu em 1929, tinha um irmão, que é o Hans, mas o pai e a mãe, e viviam muito bem em Viena. O pai dela era comerciante, próspero, ela tinha uma situação de classe média para classe média alta. Isso em 1939, quando ela tinha 10 anos, ela se sentia muito feliz e era amiga da própria Anne Frank. Elas não moravam no mesmo prédio, mas moravam próximas e se encontravam no colégio e na rua também. Só que a partir de 1939, a perseguição também na Áustria começou a ser intensa. Então, o pai dela percebeu que eles não estariam em segurança ali. E a saída, a solução era fugir. Então, eles fogem primeiro para a Bélgica, mas separados para não dar muita visibilidade aos nazistas. Então, o pai sai com o filho para a Bélgica e mora em um determinado bairro, e ela também vai para a Bélgica junto com a mãe e mora em um determinado bairro. Ela mora em uma pensão. Para conseguir esses abrigos, devido à perseguição dos nazistas, não foi fácil. Eles tinham que pagar para serem escondidos. Ela fica nessa pensão, mas até que o pai consegue arrumar uma casa na Holanda. E ela vai para a Holanda e ela vive aí bem, como se a guerra não tivesse acontecido, porque até então, entre 1939 e 1940, a Holanda ainda não tinha sido ocupada também pelos nazistas, mas já tinham simpatizantes do nazismo em Amsterdã, que foi para onde ela foi. Os anos passam e a perseguição aumenta. Já não é também tão seguro viver assim na Holanda, porque ela estudava, tinha amigos judeus, mas ela tinha uma vida relativamente tranquila. Só que começam também as perseguições aos judeus em Amsterdã. E o que o pai dela faz?
começa a procurar amigos, começa a procurar pessoas que resolvem ajudar, porque nem todo mundo era a favor do nazismo, que resolvem ajudar os judeus. Uns recebendo dinheiro, outros por questões humanitárias. E, novamente, eles se separam e vão para cada parte da Holanda. No dia do aniversário de 15 anos, quando ela estava junto com a mãe e a mulher que a acolhia, quem é que chega? Os nazistas. A mulher que a tratava tão bem a denunciou. E ela então vai juntamente com a mãe para Auschwitz. E o irmão também, que morava junto com o pai, foi denunciado por essa mesma mulher, tudo por dinheiro. E ela então vai para o campo de concentração, entra naquele trem que nós já devemos, a vocês já devem ter visto, porque eu já vi em filmes, né? Superlotados, que eram trens que levavam cargas, animais, enfim, não tinha a menor condições para seres humanos estarem ali fechados, respirando o mesmo ar e fazendo as necessidades dentro daquele único vagão. Ou seja, é algo muito forte de se ler e você imaginar que isso existiu. E quando ela chega em Auschwitz, ela é separada, os pais, aliás, o pai e o irmão vão para um lado, porque os homens eram separados das mulheres, e as mulheres também. Por sorte dela, né, ela consegue ficar junto da mãe e passam assim por privações horríveis. Eu não vou contar porque é um livro que, à medida que você conta, você vai perdendo, assim, os detalhes vão sendo revelados e aí perde-se um pouco do livro, né? No final da guerra, elas são libertadas pelos russos e aí começa uma nova fase da vida delas que vai ser retratada também no livro. E é toda uma adaptação de volta a Amsterdã para tentar reestruturar a família. Eu não vou dizer o que foi que aconteceu com o pai dela, o que foi que aconteceu com o irmão, o que aconteceu com o restante da família. É importante que vocês leiam para que vocês tenham uma visão ampla do livro e do que foi esse momento tão triste da história da humanidade e que a gente espere que nunca mais aconteça, porque foi uma coisa assim de filme de terror. Filme de terror perto do que aconteceu aqui é assim, algo de um pesadelo infantil, porque isso aqui era real e era de uma crueldade sem limites mesmo. Mas o que eu achei do livro? Claro, é um bom livro, vale a pena ser lido enquanto livro histórico, mas ele tem uma quebra de ritmo. Ele começa bem, ou seja, num crescendo, ela mostrando primeiro a família, a vida calma e cotidiana que ela levava enquanto criança. Isso é quebrado quando os nazistas começam a perseguição e a partir daí o livro começa numa crescente dramática e até elas serem presas durante o período em que elas estão no campo de concentração. Então tem esse ápice. A partir daí, quando elas conseguem sair, já há uma quebra e o livro passa a ser mais arrastado, porque é toda a readaptação ao mundo real pós-guerra, que não foi um mundo fácil também. A vergonha dos países que estiveram ao lado de Hitler foi imensa e a população se sentia muito constrangida. Ter que trabalhar internamente o que elas viveram e como se isso não tivesse acontecido e continuar no dia a dia uma vida normal não era fácil para ninguém, nem para elas e nem para os outros que conseguiram voltar dos campos de concentração, mas isso é relatado de uma forma mais monótona. Não é que você perca o interesse, mas o livro tem uma quebra de ritmo e você precisa se acostumar com essa forma de escrever, diferenciada. Então, lógico que eu recomendo esse livro, não tem como não recomendar. Leiam, porque é um livro histórico, é um livro em que você vai aprender sobre um momento histórico da humanidade, que obviamente não foi bom, não foi glorioso, mas que conta uma história que a gente não pode esquecer para não fazer, não somente com os judeus, mas com qualquer outro tipo de pessoas diferentes que a gente não aceite. Isso não é
cabível, né? Cada pessoa é uma pessoa e nós devemos respeitar. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar um like. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, não deixem de fazer os comentários e nós nos encontramos em um próximo vídeo. Até lá!